Olá, queridos espectadores do nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Dark History. Antes de começarmos esta jornada sombria pelos corredores ensanguentados da história romana, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias fascinantes e perturbadoras para vocês. Hoje, vamos mergulhar em uma das épocas mais decadentes e terríveis do Império Romano, quando a loucura e a depravação caminhavam de mãos dadas pelos corredores do poder. Esta é a história de Ninfa, uma gladiadora que se tornou testemunha dos segredos mais sombrios do imperador Calígula e de como ela planejou uma vingança que mudaria o curso da história. Preparem-se para uma narrativa que vai além dos livros de história tradicionais. Vamos explorar os aspectos mais perturbadores da natureza humana. Quando o poder absoluto corrompe absolutamente. E quando a sede de vingança pode consumir até mesmo os corações mais puros. Esta é a história do Circo da Loucura. Capítulo 1. A chegada de Ninfa. O sol romano queimava implacavelmente sobre as pedras do Coliseu, quando Ninfa foi arrastada pelas correntes que marcavam seus pulsos delicados. Seus cabelos dourados, antes símbolo de sua beleza livre nas terras da Gália, agora estavam emaranhados e sujos de sangue seco. Ela tinha apenas 18 anos, mas seus olhos azuis já carregavam o peso de quem havia perdido tudo o que amava. A jovem gaulesa havia sido capturada durante uma das últimas campanhas militares de Calígula, quando suas tropas devastaram sua aldeia natal em busca de escravos para alimentar a fome insaciável dos jogos romanos. Sua família havia sido massacrada diante de seus olhos. Seu pai, um guerreiro respeitado, foi decapitado enquanto tentava protegê-la. Sua mãe e irmã mais nova foram violentadas pelos soldados antes de terem suas gargantas cortadas. Ninfa sobreviveu apenas porque um centurião notou sua beleza excepcional e decidiu que ela seria mais valiosa viva. Esta servirá bem ao imperador, havia murmurado ele, passando os dedos sujos por seu rosto enquanto ela cuspia sangue e lágrimas. Agora, 3 meses depois, ela estava sendo conduzida através dos corredores subterrâneos do anfiteatro, onde o cheiro de morte e suor se misturava com o aroma de incenso queimado nos altares dedicados aos deuses romanos. As paredes de pedra ecoavam com os gritos abafados dos gladiadores sendo treinados, o som metálico das espadas se chocando e os gemidos dos feridos sendo arrastados para os cantos escuros. O lanista responsável por seu treinamento era um homem brutal, chamado Marcus Brutus Maximus. Não o famoso conspirador, mas um ex-gladiador que havia ganhado sua liberdade após 15 anos na arena e agora lucrava com o sofrimento de outros. Seu corpo era um mapa de cicatrizes, cada uma contando a história de uma batalha sobrevivida, de uma morte evitada por poucos centímetros. Você não é como as outras, disse ele, examinando Ninfa com olhos que haviam visto milhares de escravos passarem por suas mãos. Há algo diferente em você, fúria. Isso é bom. A fúria mantém você viva quando a esperança já morreu. Nos primeiros dias, Ninfa recusou-se a pegar em armas. Ela permanecia sentada no canto de sua cela, abraçando os joelhos contra o peito, revivendo constantemente os últimos momentos com sua família. Mas a fome e os açoites gradualmente quebraram sua resistência inicial. Quando finalmente pegou a espada de madeira usada no treinamento, suas mãos tremeram não apenas de fraqueza, mas de uma raiva que começava a ferver em suas veias. Marcos notou imediatamente seu talento natural. Apesar de nunca ter segurado uma arma antes, Ninfa possuía reflexos felinos e uma agilidade que compensava sua falta de força bruta. Mais importante ainda, ela tinha algo que muitos gladiadores perdiam após as primeiras lutas: a vontade desesperada de sobreviver. Ela aprende rápido demais.
comentou um dos outros treinadores, observando Ninfa desarmar um oponente mais experiente durante uma sessão de prática. Isso pode ser perigoso. Marcos apenas sorriu com seus dentes quebrados. Perigoso para quem? Ela vai nos render muito ouro. O imperador aprecia novidades. Durante as semanas seguintes, Ninfa foi submetida a um regime brutal de treinamento. Acordava antes do amanhecer para exercícios físicos que deixavam seus músculos gritando de dor. Aprendia a manejar diferentes tipos de armas, gládios, tridente, rede, punhal. Estudava as táticas de combate, os pontos fracos do corpo humano, as maneiras mais eficientes de matar ou incapacitar um oponente. Mas o que mais a perturbava não era a violência física do treinamento, e sim a transformação psicológica que sentia acontecendo dentro de si. A cada dia que passava, a doce jovem gaulesa que costumava colher flores nos campos de sua aldeia estava morrendo, sendo substituída por algo mais sombrio, mais perigoso. À noite, deitada na palha úmida de sua cela, ela sonhava com vingança, não apenas contra os soldados que haviam destruído sua vida, mas contra todo o sistema que permitia que tais atrocidades acontecessem, contra Roma, contra os cidadãos que aplaudiam enquanto pessoas inocentes morriam por entretenimento, contra o próprio imperador que se deleitava com o sofrimento alheio. Sua primeira luta oficial foi marcada para uma tarde de jogos menores, quando o Coliseu estava apenas parcialmente cheio. Ela enfrentaria uma escrava núbia mais velha e experiente, uma mulher que já havia sobrevivido a 12 combates. As apostas estavam todas contra Ninfa, quando as portas da arena se abriram e ela pisou na areia pela primeira vez. O rugido da multidão a atingiu como uma onda física. Milhares de vozes gritando por sangue, por morte, por espetáculo. O sol refletia nas armaduras dos guardas postados ao redor da arena e ela pôde ver, nas arquibancadas superiores, as figuras vestidas de púrpura da nobreza romana. Sua oponente, chamada Candace, era uma guerreira formidável. Músculos definidos se moviam sob sua pele escura como serpentes sob a água. Ela empunhava um gládios e um escudo pequeno, enquanto Ninfa havia escolhido lutar apenas com uma espada longa, confiando em sua velocidade para compensar a falta de proteção. O combate começou com Candace testando as defesas da jovem gaulesa, desferindo golpes calculados para avaliar suas reações. Mas Ninfa havia aprendido bem as lições de Marcos. Ela não se deixou provocar por ataques óbvios, mantendo-se sempre em movimento, forçando sua oponente a persegui-la pela arena. Foi quando Candace começou a se cansar que Ninfa mostrou sua verdadeira natureza, com movimento fluido que surpreendeu até mesmo os espectadores mais experientes. Ela desviou de um golpe horizontal e girou seu corpo, trazendo sua espada em um arco mortal que encontrou o pescoço de sua oponente. O sangue jorrou sobre a areia dourada, e Candace caiu de joelhos, levando as mãos à garganta cortada. Seus olhos encontraram os de Ninfa por um momento. Não havia ódio ali, apenas uma compreensão mútua entre duas mulheres que haviam sido forçadas a se tornar monstros. A multidão explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Moedas foram atiradas na arena e Ninfa ouviu seu nome sendo gritado pelos espectadores que já começavam a apostar em suas próximas lutas. Mas ela não sentia triunfo. Apenas um vazio gelado que se espalhava por seu peito. Foi nesse momento, enquanto ela estava parada sobre o corpo de Candace, que seus olhos encontraram uma figura específica nas arquibancadas imperiais, um homem jovem, não muito mais velho que ela, com cabelos escuros e olhos que brilhavam com uma intensidade perturbadora. Ele estava se inclinando para a frente, observando-a com uma atenção que fez sua pele arrepiar. Era Calígula, e ele estava sorrindo. Capítulo 2. Os segredos do palácio.
3 dias após sua vitória na arena. Ninfa foi despertada antes do amanhecer por guardas pretorianos vestidos com suas armaduras cerimoniais. Não eram os brutamontes habituais que supervisionavam os gladiadores, mas soldados de elite com rostos impassíveis e movimentos precisos. O imperador deseja Vécula, anunciou o comandante, um homem alto com cicatrizes de batalha, cruzando seu rosto como um mapa de antigas guerras. Você virá conosco agora. Ninfa foi conduzida através de corredores que ela nunca havia visto antes, longe das masmorras fedorentas onde os gladiadores eram mantidos como animais. Estes corredores eram decorados com mármores preciosos, afrescos elaborados retratando as conquistas de Roma e estátuas de imperadores mortos que pareciam observá-la com olhos de pedra fria. O Palácio Imperial era uma cidade dentro da cidade, um labirinto de salas luxuosas, jardins perfumados e pátios, onde fontes de água cristalina cantarolavam melodias eternas. Escravos vestidos com sedas finas moviam-se silenciosamente pelos corredores, carregando bandejas de frutas exóticas, jarras de vinho e outros tesouros que Ninfa nem conseguia identificar. Ela foi levada a uma câmara de banho, onde escravas especializadas a lavaram com óleos perfumados e vestimentos que custavam mais do que sua aldeia inteira poderia produzir em um ano. Suas mãos calejadas pelo treinamento com espadas foram suavizadas com cremes importados do Egito, e seus cabelos dourados foram penteados e adornados com pequenas pérolas que brilhavam como gotas de orvalho. O imperador aprecia a beleza, murmurou uma das escravas. Uma mulher grega de meia idade, com olhos tristes que haviam visto coisas demais. Mas cuidado, menina, sua beleza pode ser tanto sua salvação quanto sua perdição. Quando finalmente foi apresentada a Calígula, Ninfa mal conseguiu reconhecer o homem que havia visto nas arquibancadas. Vestido com uma toga de púrpura bordada com fios de ouro, ele parecia mais um deus do que um mortal. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente arranjados, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam observado na arena, brilhavam com uma inteligência aguda e algo mais que ela não conseguia identificar. A sala onde ele a recebeu era um estudo em opulência. Tapetes persas cobriam o chão de mármore e as paredes eram decoradas com pinturas que retratavam cenas de batalhas épicas e festivais dionisíacos. Esculturas de bronze representando deuses e heróis ocupavam nichos iluminados por tochas que nunca se apagavam. Aproxime-se, disse Calígula, sua voz surpreendentemente suave para alguém que comandava o maior império do mundo. Não tenha medo. Você me impressionou na arena. Há muito tempo não vejo alguém lutar com tanta paixão. Ninfa obedeceu, mantendo os olhos baixos como havia sido instruída. Mas ela podia sentir o olhar do imperador percorrendo seu corpo, avaliando-a como um comerciante avalia uma mercadoria preciosa. Olhe para mim, ordenou ele, e quando ela ergueu os olhos, viu que ele estava sorrindo. Não era um sorriso cruel como ela esperava, mas algo quase gentil. Você tem os olhos mais azuis que já vi, como o mar durante uma tempestade. Diga-me, o que você sente quando mata? A pergunta pegou desprevenida. Ela havia esperado muitas coisas, mas não uma discussão filosófica sobre a natureza da violência. Eu não sinto nada, César, respondeu ela, usando o título formal como havia sido ensinada. Calígula riu, um som genuinamente divertido. Mentirosa, você sente tudo. Vi em seus olhos quando cortou a garganta daquela núbia. Havia dor ali, remorso. Mas também havia algo mais, satisfação. A satisfação de quem finalmente tem poder sobre a vida e a morte. Ele se levantou de sua cadeira ornamentada e começou a circular ao redor dela como um predador estudando sua presa. Você me interessa, pequena gaulesa. A maioria dos gladiadores são apenas animais treinados para matar. Mas você ainda tem uma alma.
uma alma ferida, mas uma alma mesmo assim. Ninfa permaneceu imóvel, mas seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia algo profundamente perturbador na maneira como Calígula falava, como se ele pudesse ver diretamente em sua mente e ler seus pensamentos mais secretos. Eu tenho uma proposta para você, continuou ele, parando diretamente à sua frente. Você pode continuar lutando na arena, matando e morrendo para o entretenimento da plebe. Ou pode vir viver aqui, no palácio, como minha companhia pessoal. As implicações da oferta eram claras, mas Ninfa sabia que não tinha escolha real. Recusar um imperador romano era assinar sua própria sentença de morte. Será uma honra servir ao César, disse ela, mantendo a voz firme apesar do medo que crescia em seu peito. Calígula sorriu novamente, mas desta vez havia algo predatório em sua expressão. Excelente. Você será alojada nos aposentos próximos aos meus. Terá escravas pessoais, roupas finas, comida da melhor qualidade. Tudo o que precisa fazer é estar disponível quando eu desejar sua companhia. Nos dias que se seguiram, Ninfa descobriu que a vida no palácio era uma prisão dourada, mais sofisticada do que qualquer masmorra. Seus aposentos eram luxuosos além de sua imaginação. Uma suíte de quartos decorados com seda e ouro, com vista para jardins onde pavões caminhavam entre roseiras perfumadas. Mas as portas eram guardadas, e ela sabia que era tão prisioneira quanto havia sido nas celas dos gladiadores. Calígula chamava regularmente para jantares privados, onde ele falava sobre filosofia, política e guerra, enquanto ela ouvia em silêncio. Ele era, ela descobriu, surpreendentemente inteligente e culto, capaz de citar poetas gregos e discutir as complexidades da administração imperial com igual facilidade. Mas havia momentos em que ela via lampejos da loucura que se escondiam por trás de sua fachada civilizada. Ele falava com estátuas como se fossem pessoas vivas. Ria de piadas que só ele entendia, e seus olhos às vezes brilhavam com uma luz que não era completamente humana. Foi durante uma dessas refeições, quando o vinho havia soltado sua língua mais do que o usual, que Calígula começou a revelar os segredos mais sombrios de sua família. Você sabe por que eu me tornei imperador tão jovem? Perguntou ele, brincando com uma taça de vinho que valia mais do que a vida de 100 escravos. Porque minha família tem o hábito de morrer em circunstâncias convenientes. Ele contou sobre seu antecessor, Tibério, que havia morrido em circunstâncias suspeitas logo após nomear Calígula como herdeiro, sobre os rivais políticos que haviam desaparecido misteriosamente, sobre os membros de sua própria família que haviam encontrado fins prematuros quando se tornaram inconvenientes. O poder, disse ele, seus olhos fixos em algum ponto distante, é como uma droga. Quanto mais você tem, mais precisa. E, eventualmente, você fará qualquer coisa para mantê-lo. Qualquer coisa. Ninfa começou a perceber que ela não era apenas uma concubina, mas uma confidente. Calígula parecia encontrar nela alguém em quem podia desabafar seus pensamentos mais sombrios. Talvez porque sabia que ela não tinha poder para usá-los contra ele. Mas o que mais a perturbava não eram as confissões de assassinato e traição, era a crescente percepção de que Calígula estava genuinamente louco, e que sua loucura estava se tornando mais pronunciada a cada dia que passava. E então, numa noite que mudaria tudo, ele lhe contou sobre Drusila. Capítulo 3. A revelação sombria era uma noite particularmente quente de verão, quando Calígula chamou Ninfa para seus aposentos privados. Ela havia aprendido a ler seus humores pelos meses que passou no palácio, e nesta noite havia algo diferente nele. Seus olhos brilhavam com uma intensidade febril, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele servia vinho em 2 taças de ouro. Os aposentos imperiais eram ainda mais opulentos que o resto do palácio.
Tapetes da Pérsia cobriam o chão de mármore polido, e as paredes eram decoradas com afrescos que retratavam cenas da mitologia romana. Mas o que mais chamava atenção era uma estátua de mármore branco que dominava o centro da sala. Uma jovem mulher de beleza extraordinária, com traços delicados e uma expressão serena que contrastava com a atmosfera pesada do ambiente. Você já se perguntou sobre esta estátua? Perguntou Calígula, seguindo o olhar de Ninfa. Sua voz tinha uma qualidade estranha, quase reverente. Já notou como eu a olho? Ninfa havia notado, na verdade. Calígula frequentemente parava diante da estátua durante suas conversas, tocando mármore com uma ternura que ela nunca havia visto ele demonstrar por nenhum ser vivo. É muito bela, César, respondeu ela cuidadosamente, sentindo que estava pisando em terreno perigoso. Calígula riu, mas não havia alegria no som. Bela. Sim, ela era a criatura mais bela que já existiu. Mais bela que Vênus, mais graciosa que Diana, ela era. Ele parou, tomando um longo gole de vinho. Ela era minha irmã. O sangue de Ninfa gelou. Ela havia ouvido rumores sobre Drusila, a irmã favorita de Calígula que havia morrido jovem, mas os sussurros nos corredores do palácio sugeriam algo muito mais sombrio do que luto fraternal normal. Drusila, continuou Calígula, aproximando-se da estátua e passando os dedos por seu rosto de mármore, minha querida, doce Drusila, você não pode imaginar o que ela significava para mim, o que ainda significa. Ele começou a falar, e as palavras que saíram de sua boca fizeram Ninfa desejar que ela pudesse tapar os ouvidos e fugir correndo. Mas ela estava presa ali, forçada a ouvir enquanto o imperador do mundo conhecido confessava os pecados mais sombrios de sua alma. Calígula e Drusila haviam crescido juntos no palácio, 2 anos separando suas idades. Desde criança, ele havia sido obcecado por ela. Sua beleza, sua inteligência, sua graça natural, que fazia todos ao seu redor se apaixonarem por ela. Mas o que começou como admiração fraternal havia se transformado em algo muito mais escuro à medida que eles cresciam. Eu a amava, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente. Não como um irmão deveria amar uma irmã, mas como um homem ama uma mulher. Como um Deus ama uma deusa. Ela era a única pessoa no mundo que me entendia verdadeiramente. Ele contou como, quando Drusila completou 16 anos, ele finalmente confessou seus sentimentos. Para sua surpresa e êxtase, ela correspondeu. O que se seguiu foi um relacionamento secreto que durou 3 anos, conduzido nas sombras do Palácio Imperial, longe dos olhos da corte e do povo romano. Nós éramos como os deuses, murmurou Calígula, seus olhos perdidos em memórias. Zeus e Hera, Ísis e Osíris. O amor entre divindades não segue as mesmas regras que governam os mortais. Ninfa sentia náusea crescendo em seu estômago, mas forçou-se a permanecer imóvel. Ela estava começando a entender que esta confissão não era apenas o desabafo de um homem atormentado. Era algo muito mais perigoso. Calígula descreveu noites de paixão proibida, encontros secretos em jardins iluminados pela lua, promessas sussurradas de um amor eterno que desafiava as leis dos deuses e dos homens. Mas também falou sobre o medo constante de descoberta, sobre a paranoia que crescia entre eles como uma sombra venenosa. Quando me tornei imperador, continuou ele, pensei que finalmente poderíamos ficar juntos abertamente, que meu poder seria suficiente para protegê-la de qualquer consequência, mas Drusila, minha doce Drusila, estava com medo. Ela dizia que os deuses nos puniriam por nossa transgressão. A voz de Calígula tornou-se mais sombria, mais perigosa, e então ela ficou doente. Uma febre que os médicos não conseguiam explicar. Ela definhava dia
após dia. Enquanto eu observava impotente, eu trouxe os melhores médicos do império, ofereci fortunas aos deuses, sacrifiquei centenas de animais. Nada funcionou. Ele se virou para a ninfa e ela viu lágrimas brilhando em seus olhos. Ela morreu em meus braços, sussurrando que me amava, mas que nosso amor estava amaldiçoado, que os deuses nunca nos perdoariam. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Ninfa podia ouvir seu próprio coração batendo, o som das tochas crepitando nas paredes, o distante rumor da cidade além dos muros do palácio. Mas, principalmente, ela podia sentir o peso da confissão que acabara de ouvir. "Por que está me contando isso?" perguntou ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Calígula sorriu, mas era um sorriso terrível, cheio de dor e loucura, porque você me lembra dela, não fisicamente. Drusila tinha cabelos escuros e olhos como a noite, mas há algo em você, uma força, uma beleza feroz que me faz pensar nela. Ele se aproximou e Ninfa teve que se forçar a não recuar. E porque eu preciso que alguém saiba, preciso que alguém entenda que tudo o que faço, todas as decisões que tomo, são influenciadas por sua memória. Ela ainda governa meu coração, mesmo na morte. Ninfa começou a entender a verdadeira extensão da loucura de Calígula. Não era apenas a perda de sua irmã que o havia quebrado, mas a culpa e o remorso por um amor que ele sabia ser proibido, mas que não conseguia abandonar nem mesmo depois da morte dela. Eu a deifiquei, continuou ele, voltando-se novamente para a estátua. Declarei-a uma deusa oficialmente. Construí templos em sua honra. Mas não é suficiente. Nunca será suficiente. Foi então que ele revelou o aspecto mais perturbador de sua obsessão. Desde a morte de Drusila, Calígula havia se tornado cada vez mais cruel e errático. Ele via a mão dos deuses em cada desafio ao seu poder, em cada crítica ao seu governo. E sua resposta era sempre a mesma: violência extrema. Os gladiadores que morrem na arena, disse ele casualmente, como se estivesse discutindo o clima, são oferendas a ela. Cada morte é um sacrifício para apaziguar sua alma inquieta, para mostrar aos deuses que eu ainda a amo, que ainda sou digno de seu amor. A revelação atingiu Ninfa como um golpe físico. Todos aqueles homens e mulheres que ela havia visto morrer, todos os gladiadores que haviam caído na areia ensanguentada, eles não eram apenas entretenimento para a multidão. Eram sacrifícios humanos em um altar dedicado ao amor proibido de um imperador louco. Ela pensou em Kandake, a guerreira núbia que havia matado em sua primeira luta. Pensou nos outros gladiadores que conhecera brevemente antes de serem levados para a arena e nunca mais voltarem. Todos eles haviam morrido para alimentar a obsessão doentia de Calígula por sua irmã morta. "Você entende agora?" perguntou Calígula, observando sua expressão com interesse clínico. "Você entende por que eu a trouxe aqui? Porque você é especial." Ninfa entendeu. Ela não era apenas uma concubina ou uma confidente, ela era uma substituta, uma sombra pálida da mulher que Calígula havia amado e perdido. E pior ainda, ela estava começando a perceber que sua posição privilegiada no palácio vinha com um preço terrível. Enquanto olhava nos olhos febris do imperador, uma única pergunta ecoava em sua mente: quantos mais teriam que morrer antes que a sede de sangue de Calígula fosse saciada? E o que aconteceria com ela quando ele finalmente se cansasse de sua companhia? Naquela noite, deitada em sua cama de seda, Ninfa começou a formar os primeiros contornos de um plano. Se ela ia sobreviver neste palácio de horrores, se ia vingar todos aqueles que haviam morrido desnecessariamente, ela precisaria ser mais inteligente, mais cruel e mais paciente do que jamais havia sido. A gladiadora estava prestes a se tornar algo muito mais perigoso, uma conspiradora.
Capítulo 4. O incesto imperial. Nos dias que se seguiram à confissão de Calígula, Ninfa começou a observar o palácio com novos olhos. Cada corredor, cada sala, cada conversa sussurrada entre escravos e cortesãos ganhava um significado mais sombrio. Ela estava começando a entender que o incesto entre Calígula e Drusila não havia sido um segredo tão bem guardado quanto ele acreditava. Durante suas caminhadas pelos jardins imperiais, ela começou a conversar com os escravos mais antigos, aqueles que haviam servido a família imperial por décadas. Suas perguntas eram cuidadosas, disfarçadas como curiosidade inocente sobre a história do palácio, mas gradualmente ela foi montando um quadro muito mais complexo e perturbador do que Calígula havia revelado. Uma escrava grega chamada Lídia, que havia servido como dama de companhia de Drusila, foi particularmente reveladora. Numa tarde quente, enquanto arrumavam flores nos jardins privados, ela sussurrou segredos que haviam sido enterrados com sua antiga senhora. A senhora Drusila era uma criatura atormentada, murmurou Lídia, suas mãos idosas tremendo enquanto arranjava rosas vermelhas, bela como Afrodite, mas carregando um peso que nenhuma mulher deveria carregar. Eu a via chorar à noite, quando pensava que ninguém estava observando. Segundo Lídia, o relacionamento entre os irmãos havia começado muito antes do que Calígula admitira. Desde a infância, ele havia mostrado uma possessividade doentia em relação à irmã, afastando qualquer pretendente que se aproximasse dela e monopolizando sua atenção de maneiras que iam além do amor fraternal normal. Quando ela completou 14 anos, continuou a escrava, olhando nervosamente ao redor para ter certeza de que não estavam sendo ouvidas. Ele começou a visitá-la nos aposentos dela à noite. No início, eu pensei que fossem apenas conversas entre irmãos. Mas então eu comecei a notar coisas. As coisas que Lídia havia notado pintavam um quadro de manipulação psicológica e abuso que ia muito além da narrativa romântica que Calígula havia apresentado. Drusila não havia sido uma participante voluntária em um amor proibido. Ela havia sido uma vítima de um irmão que usava sua posição de poder e sua natureza manipuladora para forçá-la a uma situação da qual ela não podia escapar. Ela tentou resistir no início, sussurrou Lídia, lágrimas brilhando em seus olhos velhos. Mas ele era persistente. Ele dizia que era destino, que os deuses haviam ordenado que eles ficassem juntos. Ele a convenceu de que era amor, quando na verdade era algo muito mais escuro. Ninfa sentia sua raiva crescendo a cada revelação. A história que Calígula havia contado sobre um amor mútuo e transcendente estava sendo desmascarada como a fantasia de um predador que havia reescrito a história para justificar seus crimes. Mas as revelações não pararam por aí. Através de conversas cuidadosas com outros servos, ela descobriu que o relacionamento incestuoso havia tido consequências que Calígula havia omitido completamente de sua confissão. Um eunuco sírio chamado Apolodoros, que havia servido como secretário pessoal de Drusila, revelou o aspecto mais trágico da história. Durante uma conversa noturna nos banhos imperiais, quando o vapor quente criava uma cortina de privacidade, ele contou a ninfa sobre os 2 abortos que Drusila havia sofrido. Ela engravidou 2 vezes, disse ele, sua voz mal audível acima do som da água corrente. A primeira vez, quando tinha 17 anos, ela tentou esconder a gravidez, mas o imperador descobriu. Ele ficou estático. Falava sobre uma dinastia divina, sobre filhos que seriam como deuses. Mas a alegria de Calígula havia se transformado em fúria quando Drusila perdeu o bebê no 4º mês. Ele acusou os médicos de incompetência, executou 2 deles e forçou Drusila a se submeter a rituais de purificação que eram mais torturas do que tratamentos médicos.
A segunda gravidez aconteceu 1 ano depois, continuou Apolodorus, suas mãos tremendo enquanto ele se lembrava. Desta vez, ela conseguiu esconder por mais tempo. Mas quando Calígula descobriu que ela havia tentado provocar um aborto tomando ervas venenosas, ele a manteve prisioneira em seus aposentos até que ela perdesse o bebê naturalmente. A imagem de Drusila que emergia dessas conversas era muito diferente da deusa idealizada que Calígula havia descrito. Era a de uma jovem mulher desesperada, presa em uma situação impossível, tentando encontrar maneiras de escapar de um relacionamento que a estava destruindo lentamente. Ninfa também descobriu que a doença misteriosa que havia matado Drusila não era tão misteriosa assim. Várias fontes sussurraram sobre sua crescente dependência de ópio e outras drogas, que ela usava para escapar da realidade de sua vida. Sua morte havia sido o resultado de uma overdose, possivelmente acidental, possivelmente intencional. Ela estava se matando lentamente, admitiu Lídia durante uma de suas conversas. Cada dia que passava, ela ficava mais pálida, mais magra, mais distante. Era como se sua alma estivesse sendo drenada gota a gota. Mas talvez a revelação mais perturbadora tenha vindo de uma fonte inesperada, Caesonia, a atual esposa de Calígula. Durante um banquete formal, quando o vinho havia soltado sua língua, ela fez comentários que revelaram que sabia muito mais sobre o passado do marido do que ele imaginava. Ele ainda fala com ela, sabe, disse Cassônia à ninfa, seus olhos brilhando com uma mistura de ciúme e medo. À noite, quando pensa que estou dormindo, eu o ouço sussurrando para aquela maldita estátua, pedindo perdão, prometendo que vai se juntar a ela em breve. Caesonia revelou que Calígula havia se tornado cada vez mais instável desde que se casara com ela. Ele a tratava não como uma esposa, mas como uma substituta inadequada para Drusila. Suas tentativas de agradar-lhe eram recebidas com indiferença ou raiva, e ela vivia em constante medo de que ele decidisse que ela também era um obstáculo para sua reunião com a irmã morta. Você tem sorte, disse ela à ninfa com uma risada amarga. Pelo menos você se parece com ela o suficiente para mantê-lo interessado. Eu sou apenas um lembrete constante de que ela se foi. Através dessas conversas, Ninfa começou a entender que a loucura de Calígula não era apenas o resultado do luto, mas de uma culpa esmagadora que ele se recusava a enfrentar. Ele havia reescrito a história em sua mente, transformando-se de predador em amante trágico, de abusador em vítima do destino cruel. Mas a realidade era muito mais sombria. Ele havia destruído a vida de sua própria irmã, forçando-a a um relacionamento que havia levado ao desespero e, finalmente, à morte. E agora, em sua recusa de aceitar a responsabilidade por seus atos, ele estava canalizando sua culpa em uma sede de sangue que consumia vidas inocentes diariamente. Foi durante uma dessas noites de revelações que Ninfa tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia salvar Drusila. A jovem havia morrido anos antes, levando seus segredos para o túmulo. Mas ela podia impedir que mais pessoas morressem para alimentar a fantasia doentia de Calígula. Sentada em seus aposentos luxuosos, olhando pela janela para os jardins onde Drusila havia caminhado em vida, Ninfa começou a planejar não apenas sua própria sobrevivência, mas a queda do homem mais poderoso do mundo. Ela sabia que seria perigoso. Sabia que, se fosse descoberta, sua morte seria lenta e terrível. Mas ela também sabia que não podia continuar vivendo sabendo que sua inação estava custando vidas inocentes. A gladiadora havia encontrado uma causa pela qual valia a pena lutar. E desta vez seu oponente não seria outro escravo forçado à arena, mas o próprio imperador de Roma. Deixe um comentário abaixo contando o que vocês estão achando desta história até agora. Vocês imaginavam que os segredos do Palácio Imperial eram tão sombrios assim? Capítulo 5. A Arena da Morte.
O amanhecer do 10º dia do mês de julho trouxe consigo uma atmosfera de expectativa febril que permeava todo o Coliseu. Era o dia dos grandes jogos em honra a Drusila, um evento que Calígula havia instituído após a morte de sua irmã e que se tornara uma das celebrações mais sangrentas e elaboradas do calendário romano. Ninfa foi despertada antes do nascer do sol por suas escravas pessoais, que a vestiram com uma túnica de seda branca bordada com fios de prata, uma cor que Calígula insistia que ela usasse durante os jogos, pois dizia que a fazia parecer com o fantasma de Drusila. O simbolismo mórbido não estava perdido para ela, e ela se perguntava se o imperador percebia o quão apropriada era a comparação. Quando chegou ao camarote imperial, Ninfa encontrou Calígula já instalado em seu trono ornamentado, vestindo uma toga púrpura que brilhava como sangue seco sob o sol matinal. Seus olhos tinham aquele brilho febril que ela havia aprendido a associar com seus momentos mais perigosos, e ele sorria com uma antecipação que fazia sua pele arrepiar. Minha querida ninfa, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse na cadeira especial que havia sido colocada ao lado de seu trono. Hoje você verá algo verdadeiramente especial. Hoje vamos oferecer a Drusila um banquete de sangue como nunca foi visto antes. O Coliseu estava lotado além de sua capacidade. 50.000 espectadores se espremiam nas arquibancadas, suas vozes criando um rugido constante que ecoava pelas pedras antigas. Vendedores circulavam entre a multidão oferecendo vinho, frutas e apostas sobre quais gladiadores sobreviveriam ao dia. O cheiro de suor, perfume barato e expectativa pairava no ar como uma nuvem tóxica. Mas Ninfa mal prestava atenção à multidão. Seus olhos estavam fixos na arena abaixo, onde ela podia ver as portas de ferro que em breve se abririam para liberar homens e mulheres para uma morte quase certa. Ela conhecia alguns deles. Havia treinado ao lado deles, compartilhado refeições miseráveis, ouvido suas histórias sobre as famílias que haviam perdido e os sonhos que haviam sido despedaçados. O primeiro evento do dia foi uma caçada encenada, onde criminosos condenados foram soltos na arena com animais selvagens importados da África. Leões, leopardos e hienas famintas perseguiram homens desesperados que corriam em círculos, tentando encontrar armas ou abrigo que não existiam. Os gritos dos moribundos se misturavam com os rugidos dos animais e os aplausos da multidão em uma sinfonia de horror. Calígula observava tudo com uma satisfação evidente, ocasionalmente fazendo comentários sobre a técnica dos animais ou a covardia das vítimas. Veja como aquele leão brinca com sua presa, disse ele, apontando para onde um homem estava sendo despedaçado lentamente. É quase artístico. Drusila sempre apreciava a arte. Ninfa forçou-se a manter uma expressão neutra, mas por dentro ela sentia a náusea crescendo. Cada morte na arena era para Calígula uma oferenda para sua irmã morta, um sacrifício em um altar construído de culpa e obsessão doentia. O segundo evento foi ainda pior. Calígula havia ordenado que 20 gladiadores novatos, homens e mulheres que haviam sido capturados recentemente e mal haviam terminado seu treinamento básico, fossem colocados contra 10 veteranos experientes. Não era uma luta justa, era um massacre organizado. Ninfa reconheceu vários dos novatos. Havia um jovem bretão chamado Caratacus, não muito mais velho que ela, que havia sido capturado durante uma das campanhas de Calígula na Britânia. Suas mãos ainda tremiam quando ele segurava uma espada, e ela podia ver o terror em seus olhos mesmo à distância. Havia também uma mulher germânica chamada Brunhilde, uma guerreira feroz, que havia lutado bravamente contra as legiões romanas antes de ser capturada. Ela empunhava um machado de guerra com habilidade, mas estava claramente superada em número e experiência.
Quando as portas se abriram e os gladiadores entraram na arena, Ninfa teve que apertar as mãos para evitar que tremessem. Ela sabia que estava prestes a assistir ao assassinato de pessoas que poderiam ter sido seus amigos, suas companheiras de sofrimento. A luta começou com os veteranos formando uma linha disciplinada, enquanto os novatos se espalharam pela arena em pânico. Não havia estratégia, não havia coordenação, apenas terror puro e instinto de sobrevivência. Caratacus foi um dos primeiros a morrer. Um gladiador veterano chamado Titus, um homem brutal com cicatrizes cobrindo metade do rosto, cortou-lhe a garganta com um movimento casual, como se estivesse abatendo gado. O jovem bretão caiu de joelhos, suas mãos tentando desesperadamente conter o sangue que jorrava de seu pescoço antes de desabar face primeiro na areia. Brunilde durou mais tempo, usando sua fúria e desespero para manter 3 oponentes à distância por vários minutos. Mas, eventualmente, a exaustão e os ferimentos a dominaram. Ela morreu de pé, recusando-se a se ajoelhar, mesmo quando uma lança atravessou seu peito. Um por um, os novatos foram sendo eliminados. Alguns morreram rapidamente, outros foram torturados pelos veteranos que queriam prolongar o espetáculo para a multidão sedenta de sangue. A areia dourada do Coliseu foi ficando cada vez mais escura à medida que absorvia o sangue dos mortos e moribundos. Calígula observava tudo com uma expressão de êxtase quase sexual. Ele se inclinava para a frente em seu trono, seus olhos brilhando com uma luz que não era completamente sã. Ocasionalmente, ele murmurava palavras que Ninfa não conseguia ouvir completamente, mas que soavam como orações ou súplicas dirigidas a alguém que não estava presente. Você vê como eles lutam? Disse ele a Ninfa, sua voz rouca de emoção. Você vê como eles se entregam à morte com tanta paixão? É belo. Drusila sempre disse que a morte era a mais honesta das emoções humanas. Quando o massacre finalmente terminou, apenas 3 dos veteranos permaneciam de pé. Eles ergueram suas armas ensanguentadas para a multidão, que explodiu em aplausos ensurdecedores. Moedas de ouro foram atiradas na arena e escravos correram para arrastar os corpos dos mortos, mas Calígula não havia terminado. Ele se levantou de seu trono e fez um gesto para silenciar a multidão. Quando 50.000 vozes se calaram, ele começou a falar, sua voz carregando claramente, através da acústica perfeita do anfiteatro. Cidadãos de Roma, gritou ele, seus braços estendidos como se estivesse abraçando toda a multidão. Hoje oferecemos estas vidas à memória de minha amada irmã Drusila, que agora reina entre os deuses. Mas a oferenda não está completa. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Calígula sorriu e Ninfa sentiu um calafrio de premonição percorrer sua espinha. Tragam os cristãos, ordenou o imperador. As portas da arena se abriram novamente, e desta vez emergiram não gladiadores treinados, mas homens, mulheres e crianças comuns. Eles usavam roupas simples e carregavam nos rostos uma serenidade que contrastava drasticamente com o terror que havia caracterizado os combates anteriores. Ninfa havia ouvido falar dos cristãos, seguidores de um pregador judeu que havia sido crucificado décadas antes e que se recusavam a adorar os deuses romanos ou reconhecer a divindade do imperador. Para Calígula, eles representavam uma afronta pessoal, uma negação de sua autoridade divina. Estes hereges, continuou Calígula, sua voz crescendo em intensidade, se recusam a honrar os deuses de Roma, se recusam a reconhecer que Drusila agora caminha entre as divindades. Portanto, eles servirão como sacrifício final para apaziguar sua ira. O que se seguiu foi ainda mais horrível que os combates de gladiadores. Os cristãos foram atacados por animais selvagens, mas ao invés de correr ou lutar, muitos deles se ajoelharam e começaram a orar. Suas vozes se uniram em hinos que Ninfa não reconhecia, mas que carregavam uma beleza estranha e perturbadora.
Uma jovem mulher, não muito mais velha que Ninfa, foi atacada por um leão faminto. Mas mesmo enquanto as garras do animal rasgavam sua carne, ela continuou cantando, seus olhos fixos no céu como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Um homem idoso, claramente um líder entre eles, foi crucificado no centro da arena. Mas mesmo enquanto os pregos eram martelados em suas mãos e pés, ele falava palavras de perdão para seus executores. A multidão, que havia aplaudido entusiasticamente os combates de gladiadores, estava estranhamente silenciosa diante desta exibição de fé inabalável. Havia algo profundamente perturbador em ver pessoas morrerem com tanta serenidade, tanta certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Calígula, no entanto, parecia extasiado. Ele ria e aplaudia, gritando insultos aos cristãos moribundos e exortando os animais a serem mais brutais. Vejam como eles morrem, gritou ele. Vejam como seus deuses os abandonam. Apenas Drusila é verdadeiramente divina. Foi nesse momento, observando a loucura completa do homem ao seu lado e o sofrimento desnecessário na arena abaixo, que Ninfa tomou sua decisão final. Ela não podia mais ser uma espectadora passiva desta carnificina. Ela não podia mais fingir que sua sobrevivência valia mais que as vidas dos inocentes que estavam sendo massacrados para alimentar a obsessão doentia de Calígula. Naquela noite, quando retornaram ao palácio, ela começaria a colocar seu plano em movimento. Não importava o risco, não importava as consequências. Calígula tinha que ser parado e ela seria a pessoa a fazê-lo. A gladiadora havia encontrado sua verdadeira arena e desta vez ela lutaria não por entretenimento, mas por justiça. Capítulo 6. Planos na escuridão. A lua crescente lançava sombras prateadas através das janelas de mármore dos aposentos de Ninfa quando ela começou a tecer os primeiros fios de sua conspiração. O palácio imperial dormia ao seu redor, mas ela permanecia acordada, sua mente trabalhando febrilmente para criar um plano que poderia tanto libertar Roma de seu imperador louco quanto custar-lhe a própria vida. Ela sabia que não podia agir sozinha. Calígula estava cercado por guardas pretorianos leais, eunucos espiões e cortesãos que lucrariam com qualquer informação sobre traição. Mas os eventos do dia na arena haviam mostrado a ela que não era a única pessoa no palácio perturbada pela crescente loucura do imperador. Sua primeira aliada veio de uma fonte inesperada, Cassezônia, a própria esposa de Calígula. Durante um encontro aparentemente casual nos jardins imperiais na manhã seguinte aos jogos, a imperatriz se aproximou de Ninfa com uma expressão que misturava desespero e determinação. "Você viu ontem", disse Cassonia, sua voz mal passando de um sussurro enquanto elas caminhavam entre as roseiras perfumadas. "Você viu o que ele se tornou. Isso não pode continuar." Ninfa estudou o rosto da mulher mais velha, procurando sinais de uma armadilha. Casonia era conhecida por sua beleza e inteligência, mas também por sua ambição. Seria possível que ela estivesse genuinamente preocupada com o bem-estar do império, ou havia motivações mais pessoais por trás de suas palavras? "O que você está sugerindo?" perguntou Ninfa cuidadosamente. Cassônia parou de caminhar e se virou para enfrentar Ninfa diretamente. "Ele está planejando algo terrível. Ontem à noite, depois dos jogos, ele me disse que quer declarar guerra aos próprios deuses. Ele acredita que se causar sofrimento suficiente, se derramar sangue suficiente, Drusila retornará dos mortos." A revelação fez o sangue de Ninfa gelar. Ela havia pensado que já havia visto o pior da loucura de Calígula, mas aparentemente suas fantasias estavam se tornando ainda mais grandiosas e perigosas. "Ele falou sobre sacrificar 1000 gladiadores de uma só vez", continuou Casonia, suas mãos tremendo enquanto ela falava. "Sobre executar todos os cristãos de Roma,
sobre, sobre sacrificar nossa própria filha, se necessário. A menção da filha pequena de Quesonia, uma criança de apenas 3 anos, foi o que finalmente convenceu Ninfa de que a imperatriz estava sendo sincera. Nenhuma mãe mentiria sobre uma ameaça à vida de seu próprio filho. "O que você propõe?" perguntou Ninfa, mantendo sua voz baixa enquanto verificava se não estavam sendo observadas. "Ele precisa morrer", disse Quesonia simplesmente. "Não há outra maneira. Ele está além da razão, além da redenção. Se não agirmos, ele destruirá não apenas Roma, mas todo o mundo civilizado." Nos dias que se seguiram, Ninfa e Cassizônia começaram a identificar outros potenciais conspiradores. Elas descobriram que o descontentamento com Calígula era mais amplo do que haviam imaginado, mas também que a maioria das pessoas estava paralisada pelo medo das consequências de agir contra ele. Seu primeiro recruta significativo foi Cassius Chereia, um centurião da guarda pretoriana que havia servido sob 3 imperadores e visto Roma em seus melhores e piores momentos. Chaerea era um homem de princípios, um soldado da velha escola que acreditava que o império deveria servir ao povo, não aos caprichos de um único homem. O encontro com Chaerea foi arranjado através de uma série de intermediários cuidadosamente escolhidos. Elas se encontraram numa casa segura nos subúrbios de Roma, longe dos olhos e ouvidos do palácio imperial. O centurião era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muitas batalhas, mas Ninfa podia ver neles uma honestidade que havia se tornado rara nos círculos do poder romano. "Eu servi a Roma por 25 anos", disse ele, sua voz carregada de emoção contida. "Vi imperadores bons e ruins, mas nunca vi nada como isto. Calígula não é mais um imperador, ele é uma praga que está consumindo o coração do império." Chaerea revelou que havia outros na guarda pretoriana que compartilhavam suas preocupações, homens que haviam jurado proteger o imperador, mas que estavam começando a questionar se proteger Roma não era um dever mais importante. "O problema", explicou ele, "é que Calígula raramente está sozinho. Ele está sempre cercado por guardas, sempre em movimento. E ele se tornou paranoico, ele muda suas rotinas constantemente. Nunca dorme no mesmo quarto 2 noites seguidas." Foi então que Ninfa percebeu que sua posição única como confidente de Calígula poderia ser a chave para o sucesso da conspiração. Ela tinha acesso a informações sobre seus movimentos, seus humores, seus planos que ninguém mais possuía. "Eu posso descobrir quando ele estará vulnerável", disse ela. "Mas precisamos de um plano que não apenas o mate, mas que também proteja Roma do caos que seguirá sua morte." Chaerea sentiu gravemente. "Já pensamos nisso. Temos contatos no Senado, homens que estão preparados para assumir o controle quando Calígula morrer. Mas a transição precisa ser rápida e decisiva, ou teremos uma guerra civil em nossas mãos." Nas semanas seguintes, a conspiração cresceu lentamente e cuidadosamente. Cada novo membro era examinado minuciosamente, testado de maneiras sutis para garantir sua lealdade e discrição. Eles sabiam que um único traidor poderia destruir todos eles. Entre os conspiradores estavam Marcus Vinícius, um senador respeitado que havia servido como cônsul, Ania Galeria Faustina, uma nobre romana cuja família havia sido perseguida por Calígula, e, surpreendentemente, Apolodorus, o eunuco sírio que havia servido Drusila e que carregava sua própria culpa por não ter conseguido protegê-la de seu irmão. Cada conspirador trouxe recursos únicos para o grupo. Vinícius tinha conexões políticas e podia garantir apoio senatorial para um novo governo. Faustina controlava uma rede de informantes entre a nobreza romana. Apolodorus conhecia os segredos mais íntimos do palácio e podia fornecer informações sobre as rotinas e fraquezas de Calígula.
Mas foi Ninfa quem se tornou o centro da conspiração, a pessoa através da qual todas as informações fluíam. Sua posição como favorita de Calígula lhe dava acesso a informações que eram vitais para o sucesso de seus planos. Ela descobriu, por exemplo, que Calígula estava planejando uma viagem a Alexandria no próximo mês, onde pretendia se declarar um deus vivo e exigir adoração dos egípcios. A viagem envolveria uma procissão elaborada através das ruas de Roma, uma oportunidade perfeita para um ataque, mas ela também descobriu algo mais perturbador. Calígula estava começando a suspeitar que havia conspiradores ao seu redor. Ele havia aumentado sua segurança pessoal e começado a testar a lealdade de seus associados mais próximos, de maneiras cada vez mais elaboradas e paranoicas. Durante um jantar particularmente tenso, ele havia perguntado casualmente a ninfa o que ela faria se descobrisse que alguém estava planejando traí-lo. A pergunta havia sido feita com um sorriso, mas seus olhos estavam frios e calculistas. Eu os entregaria a você imediatamente, César, havia respondido ela, forçando sua voz a permanecer firme. Minha lealdade é apenas a você. Ele havia estudado seu rosto por um longo momento antes de sorrir e mudar de assunto. Mas Ninfa sabia que ela estava sendo testada e que qualquer sinal de duplicidade poderia resultar em sua morte imediata. A pressão de viver uma dupla vida estava começando a cobrar seu preço. Durante o dia, ela tinha que sorrir e fingir devoção a um homem que ela desprezava. À noite, ela se encontrava secretamente com conspiradores, planejando sua morte. O estresse constante estava deixando-a magra e pálida, e ela sabia que logo alguém notaria a mudança. Foi durante uma dessas noites tensas, quando ela estava se encontrando com Chaireia em uma taverna discreta nos bairros pobres de Roma, que eles finalmente desenvolveram um plano concreto. Os jogos de inverno estão se aproximando, disse Chaireia, mantendo sua voz baixa enquanto bebericava vinho aguado. Calígula sempre assiste aos jogos do camarote imperial e sempre usa a mesma rota para chegar lá. Se pudermos interceptá-lo nos túneis sob o Coliseu, Ninfa assentiu. Os túneis eram um labirinto de corredores estreitos onde seria difícil para os guardas de Calígula protegê-lo efetivamente. E como ela frequentemente acompanhava o imperador aos jogos, sua presença não despertaria suspeitas. Quando? Perguntou ela. Em 2 semanas, respondeu Chaerea. Nos idos de janeiro, será o fim de Calígula e o início de uma nova era para Roma. Enquanto caminhava de volta ao palácio através das ruas escuras de Roma, Ninfa sentia o peso da decisão que havia tomado. Em 2 semanas, ela seria ou uma heroína que havia salvado o império, ou uma traidora morta cujo nome seria amaldiçoado pela história. Mas quando pensava nas faces dos gladiadores que haviam morrido desnecessariamente, nas crianças cristãs que haviam sido despedaçadas por animais selvagens, na própria Drusila, que havia sido destruída pela obsessão doentia de seu irmão, ela sabia que não tinha escolha. A vingança estava finalmente ao alcance de suas mãos. Capítulo 7. A conspiração. Os últimos dias antes dos idos de janeiro passaram como um pesadelo acordado para Ninfa. Cada conversa com Calígula, cada sorriso forçado, cada demonstração fingida de afeição parecia uma eternidade. Ela sentia como se estivesse caminhando numa corda bamba sobre um abismo, onde um único passo em falso resultaria em sua destruição total. A paranoia de Calígula havia se intensificado dramaticamente nas últimas semanas. Ele havia executado 2 senadores por olharem para ele de forma suspeita durante uma sessão do Senado
e havia começado a exigir que todos em sua presença provassem sua lealdade através de rituais cada vez mais bizarros e humilhantes. Durante um jantar particularmente tenso, ele havia forçado todos os presentes a se ajoelharem diante da estátua de Drusila e jurar por suas almas que nunca o trairiam. Ninfa havia se ajoelhado com os outros, as palavras de falsa lealdade queimando em sua garganta como veneno. Juro pela divina Drusila que minha vida pertence apenas a você, César, havia murmurado ela, suas mãos apertadas em punhos para evitar que tremessem. Que eu possa ser amaldiçoada pelos deuses se algum dia eu o trair. Calígula havia sorrido com satisfação, mas seus olhos permaneceram frios e calculistas. Bela ninfa, havia dito ele, passando os dedos por seu cabelo dourado. Você sempre sabe exatamente o que dizer. Havia algo na maneira como ele disse essas palavras que fez o sangue de Ninfa gelar. Seria possível que ele suspeitasse de algo que toda sua atuação não havia sido convincente o suficiente? Suas suspeitas foram confirmadas na noite seguinte, quando Apolodoros a procurou em seus aposentos com notícias alarmantes. O eunuco sírio estava visivelmente abalado, suas mãos tremendo enquanto ele falava. Calígula ordenou uma investigação, sussurrou ele, olhando nervosamente ao redor, como se esperasse que espiões emergissem das sombras. Ele contratou informantes para vigiar todos ao seu redor, incluindo você. Ele suspeita que há uma conspiração. Ninfa sentiu seu mundo desabar ao seu redor. Se Calígula realmente suspeitava dela, era apenas uma questão de tempo antes que a verdade fosse descoberta. E quando isso acontecesse, não apenas ela morreria, mas todos os outros conspiradores também. O que ele sabe exatamente? Perguntou ela, forçando sua voz a permanecer calma. Ainda não muito, respondeu Apolodoros. Mas ele está fazendo perguntas sobre seus movimentos, sobre com quem você fala, sobre mudanças em seu comportamento. E há algo mais. Ele hesitou, claramente relutante em continuar. Diga, insistiu Ninfa, ele está planejando testar sua lealdade. Amanhã à noite, ele vai pedir para você executar pessoalmente um prisioneiro cristão. Se você hesitar, se mostrar qualquer sinal de relutância, ele saberá que você não é mais confiável. A revelação atingiu Ninfa como um golpe físico. Calígula estava forçando-a a uma situação onde ela teria que matar um inocente para manter sua cobertura, ou se recusar e expor a conspiração. Era uma armadilha diabólica digna de sua mente retorcida. Naquela noite, ela se encontrou secretamente com Chaerea em uma casa segura nos subúrbios de Roma. O centurião ouviu suas notícias com uma expressão cada vez mais sombria. Temos que acelerar nossos planos, disse ele finalmente. Se esperarmos até os jogos, pode ser tarde demais. Calígula pode descobrir tudo antes disso. Mas como? Perguntou Ninfa. Você disse que os túneis do Coliseu eram nossa melhor oportunidade. Chaerea ficou em silêncio por um longo momento, sua mente trabalhando através das possibilidades. Há uma maneira, disse ele finalmente. Mas é mais arriscada e vai exigir que você faça algo que pode custar sua vida, mesmo se tivermos sucesso. Ele explicou que Calígula tinha o hábito de visitar os banhos imperiais todas as manhãs antes do amanhecer, quando o palácio estava quase vazio. Era um dos poucos momentos em que ele estava relativamente desprotegido, acompanhado apenas por 2 ou 3 guardas. Se você puder garantir que ele esteja nos banhos amanhã de manhã, disse Chaerea, nós podemos estar esperando, mas você teria que estar lá também para manter as aparências. E quando começarmos o ataque, ele não precisou terminar a frase. Ninfa entendeu que ela estaria no centro da violência, com uma boa chance de ser morta no processo, seja pelos guardas de Calígula ou pelos próprios conspiradores no caos da batalha. Eu farei, disse ela sem hesitar, mas precisamos ter certeza de que os outros estão prontos. Se falharmos,
todos nós morreremos. As próximas 24 horas foram as mais longas da vida de Ninfa. Ela teve que manter sua rotina normal, fingir que nada havia mudado, enquanto por dentro ela se preparava para o que poderia ser seu último dia de vida. O teste de lealdade de Calígula veio como previsto na noite seguinte. Ele a levou para as masmorras sob o palácio, onde um jovem cristão estava acorrentado à parede. O homem não podia ter mais de 20 anos, e seus olhos brilhavam com uma fé serena, mesmo diante da morte iminente. Este herege se recusa a renunciar a seu Deus falso, disse Calígula, oferecendo uma adaga à ninfa. Eu quero que você o mate, lentamente, para que ele entenda o preço de desafiar a divindade de Roma. Ninfa pegou a adaga, suas mãos surpreendentemente firmes. Ela olhou nos olhos do jovem cristão e viu não medo, mas compreensão. De alguma forma ele sabia que ela não era realmente uma inimiga. Perdoe-me, sussurrou ela em voz baixa demais para Calígula ouvir. O jovem sorriu ligeiramente e assentiu quase imperceptivelmente. Ninfa fez o que tinha que fazer, mas fez rapidamente, com um único golpe preciso que matou o jovem instantaneamente, poupando-o de sofrimento desnecessário. Calígula pareceu ligeiramente desapontado com a rapidez da morte, mas aparentemente satisfeito com sua disposição de matar quando ordenado. Excelente, disse ele sorrindo com aprovação. Você realmente é digna de minha confiança. Naquela noite, Ninfa não conseguiu dormir. A imagem do jovem cristão a assombrava, e ela sabia que carregaria a culpa por sua morte pelo resto de sua vida, por mais curta que essa vida pudesse ser. Mas ela também sabia que sua morte havia servido a um propósito maior. Calígula agora confiava nela completamente, o que significava que o plano para a manhã seguinte tinha uma chance real de sucesso. Quando o primeiro raio de luz começou a aparecer no horizonte, Ninfa se levantou e se vestiu cuidadosamente. Ela escolheu uma túnica simples de linho branco, apropriada para os banhos, mas também uma cor que não mostraria sangue facilmente. Ela encontrou Calígula em seus aposentos, já vestido com uma toga de banho de seda púrpura. Ele parecia estar de bom humor, assobiando uma melodia enquanto se preparava para sua rotina matinal. Ah, minha querida ninfa, disse ele quando a viu. Você está acordada cedo hoje. Perfeito. Você pode me fazer companhia nos banhos. Será um prazer, César, respondeu ela, rezando para que sua voz não traísse o terror que sentia por dentro. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos do palácio em direção aos banhos imperiais, Ninfa sabia que estava caminhando para o que poderia ser sua morte. Mas ela também sabia que, se tudo corresse bem, ela estaria caminhando para a liberdade de Roma. A vingança que ela havia planejado por tanto tempo estava finalmente ao alcance de suas mãos. Em poucos minutos, Calígula estaria morto, ou ela estaria. Não havia mais volta. Capítulo 8. O preço da vingança. Os banhos imperiais eram uma maravilha de engenharia romana, com piscinas de água quente alimentadas por um sistema complexo de aquedutos e fornos subterrâneos. O vapor subia das águas termais como fantasmas na luz fraca da madrugada, criando uma atmosfera quase sobrenatural que parecia apropriada para o que estava prestes a acontecer. Calígula entrou na água com um suspiro de satisfação. Seus músculos relaxando no calor, ele havia dispensado todos os servos, mantendo apenas 2 guardas pretorianos na entrada, exatamente como Chaerea havia previsto. Ninfa permaneceu na borda da piscina, fingindo ajustar os olhos perfumados, enquanto seus olhos procuravam sinais dos conspiradores. Venha, junte-se a mim, disse Calígula, estendendo a mão para ela. A água está perfeita esta manhã.
Ninfa obedeceu, entrando lentamente na água quente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Calígula podia ouvi-lo, mas ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, seus olhos fixos no vapor que subia ao redor deles. Você sabe, disse ele de repente. Eu sonhei com Drusila ontem à noite. Ela estava me chamando, dizendo que era hora de me juntar a ela entre os deuses. Você acha que isso é um sinal? Antes que Ninfa pudesse responder, ela ouviu um som sutil, o sussurro de metal contra couro. Os conspiradores estavam se posicionando. Seu pulso acelerou, mas ela forçou sua expressão a permanecer neutra. Talvez seja, César, disse ela cuidadosamente. Os deuses falam conosco de maneiras misteriosas. Calígula sorriu, mas havia algo estranho em sua expressão. Sim, eles falam, e às vezes eles nos avisam sobre perigos que se aproximam. Foi então que Ninfa percebeu que algo estava terrivelmente errado. Os olhos de Calígula não estavam mais sonhadores, eles estavam alertas, calculistas, e ele estava olhando diretamente para ela com uma intensidade que fez seu sangue gelar. Você realmente achou que eu não sabia? Perguntou ele suavemente, sua voz carregando uma calma mortal. Você achou que eu era tão louco que não perceberia que minha querida confidente estava planejando me trair? O terror puro inundou as veias de Ninfa. De alguma forma, Calígula havia descoberto a conspiração. Mas se ele sabia, por que estava aqui? Por que havia vindo aos banhos, como de costume? Sua resposta veio na forma de passos pesados ecoando pelos corredores de mármore. Não eram os passos furtivos dos conspiradores, mas o som organizado de soldados marchando em formação. Calígula havia preparado uma armadilha, e ela havia caminhado diretamente para ela. Chairei e seus amigos estão chegando, disse Calígula saindo lentamente da água. Eles pensam que vão me encontrar desprotegido e vulnerável. Em vez disso, vão encontrar 50 guardas pretorianos esperando por eles. Ninfa tentou sair da piscina, mas Calígula agarrou pelo pulso com força suficiente para deixar marcas. Não, minha querida traidora. Você vai ficar aqui e assistir enquanto seus amigos morrem. E então, você vai me contar tudo sobre sua pequena conspiração antes de se juntar a eles na morte. O som de batalha ecoou pelos corredores, gritos de homens, o choque de metal contra metal, o som terrível de pessoas morrendo. Ninfa sabia que Caéria e os outros conspiradores estavam sendo massacrados e que era tudo culpa dela por ter subestimado a astúcia de Calígula. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez dos gritos de vitória que Calígula claramente esperava ouvir, o som da batalha se intensificou. Havia mais vozes gritando, mais armas se chocando. A luta não estava terminando rapidamente como deveria, se os guardas realmente tivessem uma vantagem esmagadora. A expressão de Calígula mudou de triunfante para confusa, e então para preocupada. O que está acontecendo? Murmurou ele, soltando o pulso de Ninfa e se movendo em direção à entrada dos banhos. Foi então que Cassione apareceu na entrada, mas ela não estava sozinha. Atrás dela vinham não guardas pretorianos leais a Calígula, mas soldados que Ninfa não reconhecia. Homens com armaduras diferentes, com expressões determinadas que sugeriam que eles não estavam ali para proteger o imperador. Surpresa, meu querido marido, disse Quezônia, sua voz carregada de uma satisfação fria. Você não foi o único a planejar uma armadilha esta manhã. Calígula recuou, sua confiança evaporando como vapor ao redor deles. O que, como você? Você realmente achou que eu não sabia sobre seus planos para nossa filha? Perguntou Quesonia, avançando lentamente. Você achou que eu ficaria parada enquanto você sacrificava minha criança para sua obsessão doentia por uma mulher morta? Ninfa começou a entender o que havia acontecido. Casonia havia
descoberto os planos de Calígula para a conspiração e havia criado uma contra-conspiração própria. Ela havia usado o conhecimento dele sobre a traição de Ninfa para atraí-lo para uma armadilha ainda maior. Os guardas que você pensou que eram leais, continuou Casônia, na verdade respondem a mim. Eu passei meses cultivando sua lealdade, prometendo-lhes um futuro melhor sob um novo imperador. Quando você ordenou que eles matassem Xeria e os outros, eles se voltaram contra seus próprios companheiros. O som da batalha estava se aproximando e Ninfa podia ver figuras se movendo nas sombras além da entrada dos banhos. Xairei apareceu, sangrando de vários ferimentos, mas ainda vivo, seguido por outros conspiradores que ela havia pensado que estavam mortos. Você foi mais inteligente do que pensamos, disse Xairei a Calígula, sua espada ensanguentada na mão. Mas não foi inteligente o suficiente. Calígula olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída que não existia. Ele estava encurralado, traído por sua própria esposa, superado pelos conspiradores que havia tentado destruir. Vocês não entendem, disse ele, sua voz quebrando. Eu sou um deus, vocês não podem me matar. Drusila não permitirá. Foi Ninfa quem respondeu, saindo da piscina e ficando diante dele. Drusila está morta, disse ela friamente, morta por sua causa, e agora você vai se juntar a ela, mas não como um deus, como o monstro que você sempre foi. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. Calígula tentou fugir, mas os conspiradores o cercaram. Xaerea foi o primeiro a atacar, sua espada encontrando o peito do imperador. Mas não foi um golpe mortal, foi apenas o primeiro de muitos. Cada conspirador queria sua própria vingança, sua própria satisfação. Eles o cortaram e esfaquearam repetidamente. Cada ferimento representando uma vida perdida, uma injustiça cometida, um ato de crueldade que havia permanecido impune por muito tempo. Ninfa observou tudo com uma mistura de satisfação e horror. Esta era a vingança que ela havia buscado por tanto tempo, mas agora que estava acontecendo, ela sentia-se estranhamente vazia. A morte de Calígula não traria de volta Candace, ou o jovem cristão que ela havia sido forçada a matar, ou qualquer das outras vítimas inocentes. Quando finalmente terminou, Calígula jazia numa poça de seu próprio sangue. Seus olhos vidrados fixos no teto de mármore dos banhos. O homem que havia se proclamado um deus estava morto, destruído pelos próprios súditos que havia tentado dominar, mas mesmo na morte ele havia conseguido uma última vitória cruel. Enquanto Ninfa olhava para seu corpo, ela percebeu que sua própria alma havia sido irrevogavelmente manchada pelo que ela havia feito. Ela havia se tornado uma assassina, uma conspiradora, uma traidora. A jovem gaulesa inocente que havia sido capturada tantos meses atrás estava verdadeiramente morta. A vingança havia sido conquistada, mas o preço havia sido sua própria humanidade. E agora, com Calígula morto, uma nova pergunta assombrava todos os presentes. O que aconteceria com Roma? O império havia perdido seu imperador, mas havia ganhado sua liberdade, ou eles haviam apenas trocado um tirano por outro caos ainda maior? Comentem aí embaixo. Vocês acham que Ninfa fez a coisa certa? O fim justifica os meios quando se trata de derrubar um tirano? Capítulo 9. A execução. O silêncio que se seguiu à morte de Calígula foi ensurdecedor. Por um momento que pareceu uma eternidade, os conspiradores simplesmente ficaram parados ao redor do corpo ensanguentado do imperador, como se não conseguissem acreditar que realmente haviam conseguido. O vapor dos banhos continuava subindo ao redor deles, criando uma névoa fantasmagórica que parecia apropriada para o fim de uma era. Foi Xaerea quem quebrou o silêncio primeiro. Está feito, disse ele, limpando sua espada no mármore das paredes. Calígula está morto.
Mas nosso trabalho está apenas começando. Caesonia se aproximou do corpo de seu marido, olhando para baixo com uma expressão que misturava alívio e tristeza. Ele já foi um homem bom, murmurou ela. Antes da loucura tomar conta dele, antes de Drusila morrer, havia bondade nele uma vez. Ninfa não conseguia sentir a mesma compaixão. Para ela, Calígula havia sido apenas um monstro, um predador que havia destruído incontáveis vidas para alimentar suas próprias fantasias doentias. Sua morte era justiça, não tragédia. Mas ela também sabia que Caeria estava certo. Matar Calígula havia sido apenas o primeiro passo. Agora eles tinham que lidar com as consequências de seus atos, e essas consequências poderiam ser ainda mais perigosas que o próprio imperador. A guarda pretoriana vai querer vingança, disse Marcos Vinícius, o senador que havia se juntado à conspiração. Eles juraram proteger o imperador e falharam. Eles vão procurar bodes expiatórios. Não todos eles, respondeu Cheirea. Muitos dos guardas estavam tão fartos de Calígula quanto nós, mas você está certo sobre alguns deles. E há também a questão da sucessão. Esta era a pergunta que assombrava todos os presentes. Quem governaria Roma agora? Calígula não tinha filhos legítimos adultos, e a linha de sucessão não estava clara. O vácuo de poder poderia levar a uma guerra civil que destruiria o império. A Cláudio sugeriu Apolodoros hesitantemente, tio de Calígula. Ele é da família imperial, mas sempre foi considerado um tolo inofensivo. Exatamente por isso, ele pode ser perfeito, disse Quesonia pensativamente. Alguém que os pretorianos possam aceitar, mas que não seja forte o suficiente para se tornar outro tirano. Enquanto os conspiradores debatiam o futuro político de Roma, Ninfa se afastou do grupo e se aproximou de uma janela que dava para os jardins imperiais. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons dourados e vermelhos que lembravam sangue e fogo. Em poucas horas, todo o império saberia que Calígula estava morto. Ela pensou em todas as pessoas que haviam morrido por causa da loucura do imperador, os gladiadores sacrificados em jogos sangrentos, os cristãos despedaçados por animais selvagens, os senadores executados por capricho, os escravos torturados para o entretenimento de um homem que se acreditava um deus. Sua vingança estava completa. Mas ela não sentia a satisfação que havia esperado. Em vez disso, havia apenas um vazio frio, onde antes havia ardido a chama da raiva. Ela havia se tornado uma assassina para derrubar um assassino, uma conspiradora para destruir um conspirador. O que isso fazia dela? Você está bem? Perguntou uma voz atrás dela. Ela se virou para ver Cassizônia se aproximando, sua expressão preocupada. Eu não sei, respondeu Ninfa honestamente. Eu queria que ele morresse por tanto tempo. Planejei isso por meses, mas agora que está feito, não me sinto como pensei que me sentiria. Cassionia assentiu com compreensão. A vingança raramente traz a paz que esperamos. Ela pode trazer justiça, pode impedir que mais mal seja feito, mas não pode desfazer o mal que já foi cometido. Elas foram interrompidas por gritos vindos dos corredores do palácio. Chaérea apareceu correndo, sua expressão urgente. Temos problemas, disse ele. A notícia da morte de Calígula se espalhou. Há tumultos nas ruas, e alguns dos pretorianos estão se organizando para vingar seu imperador. O que se seguiu foram horas caóticas de negociação, ameaças e manobras políticas. Os conspiradores tiveram que trabalhar rapidamente para consolidar o poder e impedir que Roma descesse ao caos. Mensageiros foram enviados para as legiões nas fronteiras, garantindo-lhes que a ordem seria mantida. Senadores foram convocados para uma sessão de emergência para legitimar a transição de poder. Mas nem tudo correu conforme o planejado. Um grupo de pretorianos leais a Calígula, liderado por um centurião chamado Gratus, se recusou a aceitar a morte do imperador.
Eles se barricaram no palácio e juraram lutar até a morte para vingar seu comandante. A batalha que se seguiu foi breve, mas brutal. Ninfa se encontrou novamente empunhando uma espada, lutando lado a lado com os conspiradores contra homens que haviam sido treinados desde a infância para matar. Sua experiência como gladiadora serviu-lhe bem. Ela era mais rápida e ágil que a maioria dos pretorianos, capazes de evitar seus golpes pesados e encontrar aberturas em suas defesas. Quando a luta finalmente terminou, 12 pretorianos estavam mortos, incluindo Gratus. Mas os conspiradores também haviam perdido homens. Marcus Vinícius havia sido morto por uma lança no peito e vários outros estavam gravemente feridos. Foi nesse momento de caos e violência que Ninfa finalmente entendeu o verdadeiro custo de sua vingança. Não era apenas Calígula que havia morrido, era toda uma cadeia de morte e violência que sua conspiração havia desencadeado. Homens bons haviam morrido para derrubar um homem mau, e mais homens bons morreriam antes que a situação se estabilizasse. Mas talvez o momento mais perturbador tenha vindo quando eles descobriram o corpo da filha pequena de Calígula e Cassiônia. A criança de 3 anos havia sido morta por um dos pretorianos leais, aparentemente na crença de que ela poderia um dia vingar a morte de seu pai. Casonia desabou ao ver o corpo de sua filha, seus gritos de dor ecoando pelos corredores de mármore do palácio. Ninfa tentou consolá-la, mas que palavras poderiam aliviar a dor de uma mãe que havia perdido seu filho? Ela era inocente, soluçou Casonia, segurando o corpo pequeno contra o peito. Ela nunca machucou ninguém. Por que ela tinha que morrer? Era uma pergunta para a qual Ninfa não tinha resposta. A criança havia sido uma vítima da violência que eles haviam desencadeado, tão inocente quanto os gladiadores que haviam morrido na arena, ou os cristãos que haviam sido despedaçados por animais selvagens. Quando a notícia da morte de Calígula finalmente se espalhou por todo o império, as reações foram mistas. Alguns celebraram o fim de um tirano, outros temeram o caos que poderia seguir. Nas províncias distantes, alguns governadores se declararam independentes, esperando aproveitar a confusão para estabelecer seus próprios reinos. Mas, gradualmente, a ordem foi restaurada. Cláudio foi proclamado imperador pelos pretorianos restantes, e sua natureza aparentemente inofensiva ajudou a acalmar os temores de outro período de tirania. O Senado ratificou sua ascensão e as legiões nas fronteiras juraram lealdade ao novo imperador. Para Ninfa, no entanto, a vitória parecia oca. Ela havia conseguido sua vingança, havia ajudado a derrubar um tirano, mas o preço havia sido imenso. Ela havia perdido sua inocência, sua humanidade e, talvez mais importante, sua fé de que a justiça poderia ser alcançada sem se tornar aquilo que você estava lutando contra. Enquanto ela estava parada nos jardins imperiais, olhando para a estátua de Drusila que Calígula havia erguido em memória de sua irmã, ela se perguntou se a jovem mulher morta aprovaria o que havia sido feito em seu nome. Drusila havia sido uma vítima, assim como tantos outros. Sua morte havia sido usada para justificar incontáveis outras mortes. A vingança havia sido executada, mas Ninfa começava a entender que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas injustiças nunca podem ser verdadeiramente reparadas. Tudo o que se pode fazer é tentar impedir que mais injustiças sejam cometidas, mesmo que isso signifique carregar o peso de suas próprias ações pelo resto da vida. O circo da loucura havia chegado ao fim, mas as cicatrizes que deixara permaneceriam para sempre. Capítulo 10. O fim de uma era. 6 meses haviam se passado desde a morte de Calígula, e Roma lentamente começava a curar suas feridas. O imperador Cláudio, para surpresa de muitos, havia se mostrado um governante competente e justo.
Ele havia abolido os jogos mais sangrentos, libertado prisioneiros políticos e iniciado reformas que beneficiavam tanto a plebe quanto a aristocracia. Ninfa permanecia no palácio, mas agora com uma conselheira respeitada em vez de uma concubina forçada. Cláudio havia reconhecido sua inteligência e coragem, oferecendo-lhe uma posição oficial na administração imperial. Ela havia aceito, vendo isso como uma oportunidade de ajudar a moldar um futuro melhor para Roma. Mas as noites ainda eram difíceis para ela. Os pesadelos vinham regularmente. Imagens de Calígula morrendo nos banhos, do jovem cristão que ela havia sido forçada a matar, de Candace caindo na arena com a garganta cortada, a vingança havia sido conquistada. Mas o preço continuava a ser pago em sonhos perturbados e momentos de culpa esmagadora. Em uma tarde particularmente quente de verão, ela recebeu uma visita inesperada. Chaireia, agora promovida a comandante da guarda pretoriana por Cláudio, veio aos seus aposentos com uma expressão sombria. Há algo que você precisa saber, disse ele, sentando-se pesadamente numa cadeira ornamentada. Algo sobre Drusila. Ninfa sentiu um calafrio familiar percorrer sua espinha. Ela havia pensado que todos os segredos de Calígula haviam morrido com ele, mas aparentemente ainda havia revelações a serem descobertas. O que descobriu? Perguntou ela. Chairé hesitou por um momento, claramente lutando com a decisão de compartilhar a informação. Encontramos documentos nos aposentos privados de Calígula, cartas, diários, registros médicos. A verdade sobre a morte de Drusila é diferente do que pensávamos. Ele explicou que após uma investigação minuciosa dos documentos pessoais do imperador morto, uma imagem muito mais complexa havia emergido. Drusila não havia morrido de uma doença misteriosa ou de uma overdose acidental de ópio, como muitos haviam suspeitado. Ela foi envenenada, disse Chairé simplesmente, por ordem do próprio Calígula. A revelação atingiu Ninfa como um golpe físico, mas porque ele a amava obsessivamente, doentiamente, mas ele a amava. Exatamente por isso, respondeu Chairé. Segundo seus próprios escritos, ele descobriu que Drusila estava planejando fugir de Roma. Ela havia feito contato com um comerciante grego que concordou em ajudá-la a escapar para Alexandria, onde ela poderia viver sob uma nova identidade. Chairé mostrou a Ninfa cópias das cartas que haviam sido encontradas escritas na própria mão de Calígula. Nelas, ele descrevia sua descoberta dos planos de fuga de Drusila e sua decisão de impedi-la da única maneira que conhecia. Ele escreveu que preferia vê-la morta a perdê-la para outro homem, ou para uma vida longe dele, continuou Chairé. Então ele a envenenou lentamente ao longo de várias semanas, fazendo parecer uma doença natural. As implicações da revelação eram esmagadoras. Calígula não havia apenas abusado de sua irmã e a forçado a um relacionamento incestuoso. Ele a havia assassinado quando ela tentou escapar. E então, em sua loucura, ele havia reescrito a história em sua mente, transformando-se de assassino em amante enlutado. Ah, mais, disse Chairé, sua voz ficando ainda mais sombria. Os registros médicos mostram que Drusila estava grávida quando morreu. 3 meses de gravidez. Ninfa sentiu náusea crescendo em seu estômago. Dele? Não, respondeu Chairé balançando a cabeça. Do comerciante grego. Aparentemente ela havia encontrado amor verdadeiro pela primeira vez em sua vida e estava planejando fugir para estar com ele e criar seu filho longe de Roma. A tragédia completa da vida de Drusila finalmente se revelou. Ela havia sofrido anos de abuso nas mãos de seu irmão. Havia finalmente encontrado uma chance de felicidade e liberdade apenas para ser assassinada pelo homem que alegava amá-la mais que tudo no mundo. Por que está me contando isso? Perguntou Ninfa, lutando para controlar suas emoções.
Porque você merece saber a verdade completa, respondeu Chaerea, e porque há uma decisão a ser tomada sobre o que fazer com essas informações. Ele explicou que alguns membros do Senado queriam tornar públicos os documentos, expondo completamente a extensão dos crimes de Calígula. Outros argumentavam que isso apenas causaria mais dor e instabilidade e que era melhor deixar os mortos enterrados. Cláudio me pediu para consultar você, disse Chaerea. Você conhecia Calígula melhor que qualquer um de nós. Você entende o impacto que essas revelações poderiam ter. O que você acha que devemos fazer? Ninfa ficou em silêncio por um longo tempo, considerando a pergunta. Parte dela queria que toda a verdade fosse revelada, que o mundo soubesse exatamente que tipo de monstro Calígula havia sido. Mas outra parte reconhecia que algumas verdades eram pesadas demais para serem carregadas pelo povo. Drusila sofreu o suficiente em vida, disse ela finalmente. Ela não merece ter sua memória manchada por mais escândalo. Queimem os documentos. Deixem que ela descanse em paz. Chaerea sentiu com aprovação. Eu esperava que você dissesse isso. É a decisão certa. Naquela noite, Ninfa assistiu das janelas de seus aposentos enquanto uma pequena fogueira queimava no pátio do palácio. Os últimos segredos de Calígula estavam sendo consumidos pelas chamas, levando com eles os detalhes mais sórdidos de seus crimes. Mas para Ninfa, a revelação havia trazido uma estranha sensação de fechamento. Sua vingança contra Calígula havia sido ainda mais justificada do que ela havia imaginado. Ele não havia sido apenas um tirano louco, ele havia sido um assassino que havia matado a própria irmã por ciúme possessivo. Nos meses que se seguiram, Ninfa gradualmente encontrou uma nova vida em Roma. Ela usou sua posição na administração imperial para implementar reformas que protegiam os escravos de abusos excessivos e melhoravam as condições nas arenas de gladiadores. Não podia desfazer o passado, mas podia trabalhar para criar um futuro melhor. Ela também encontrou amor, algo que havia pensado que nunca seria possível depois de tudo que havia vivido. Marcus Aurelius Corvus era um jovem senador, com ideais elevados e um coração gentil. Ele conhecia sua história. Ela havia insistido em contar-lhe tudo antes que seu relacionamento se aprofundasse. Mas isso não o afastou. Você fez o que teve que fazer, disse ele uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins imperiais sob a luz das estrelas. Você salvou Roma de um monstro. Isso não faz de você um monstro também. 5 anos depois da morte de Calígula, Ninfa deu à luz uma filha. Ela a nomeou Libertas, liberdade, furdeiro, em honra de todos aqueles que haviam morrido para conquistar a liberdade de Roma da tirania. Enquanto segurava sua filha recém-nascida, Ninfa pensou em todas as mulheres que haviam sofrido antes dela, Drusila, Candace, as cristãs que haviam morrido na arena, sua própria mãe e irmã que haviam sido assassinadas pelos soldados romanos. Elas não haviam vivido para ver um mundo melhor, mas talvez sua filha pudesse. O Coliseu ainda se erguia majestoso no centro de Roma, mas agora os jogos eram diferentes. Ainda havia combates de gladiadores, mas eles eram menos frequentes e menos brutais. Os combates até a morte haviam sido largamente abolidos, substituídos por competições de habilidade que terminavam com a primeira ferida séria. Ninfa às vezes visitava a arena, não como participante ou espectadora, mas como uma lembrança do que havia sido e do que poderia ser novamente se a vigilância fosse relaxada. O poder corrompe, ela havia aprendido, e a liberdade deve ser constantemente defendida contra aqueles que buscariam destruir. Lá, em seus momentos mais contemplativos, ela se perguntava se havia feito a coisa certa. A morte de Calígula havia salvado vidas, mas também havia custado vidas.
Sua conspiração havia libertado Roma de um tirano, mas também havia manchado sua própria alma com sangue que nunca poderia ser completamente lavado. Mas quando olhava para sua filha, quando via as reformas que havia ajudado a implementar, melhorando a vida dos menos afortunados, quando observava Roma prosperando sob um governo mais justo, ela sabia que havia valido a pena. O circo da loucura havia terminado, mas a luta pela justiça e pela humanidade continuava. E enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar por aquilo que era certo, enquanto houvesse aqueles que se recusavam a permanecer em silêncio diante da opressão, haveria esperança. Ninfa havia começado como uma escrava, tornado-se uma gladiadora, transformado-se em uma conspiradora e finalmente encontrado seu lugar como uma guardiã da liberdade. Sua jornada havia sido marcada por violência e tragédia, mas também por coragem e redenção. E enquanto o sol se punha sobre a cidade eterna, pintando o céu com tons de ouro e carmesim, ela sabia que sua história, a história de uma jovem gaulesa que havia desafiado o imperador mais poderoso do mundo, seria lembrada não como um conto de vingança, mas como um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. O fim de uma era havia chegado, mas o início de outra estava apenas começando. E aí, pessoal, o que acharam dessa jornada épica através dos corredores sombrios da história romana? Deixem seus comentários contando qual foi o momento que mais os impactou nessa história de vingança, poder e redenção. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da Dark History